Paz do Senhor, meus irmãos, abramos as nossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 24. Que Deus continue sendo engrandecido em nossas vidas. Deus continue abençoando o nosso pastor Dorival Mendes, sua muito digna esposa, nossa coordenadora geral, pastora Lucília, baiano velho de 51, já passou dos 50, 61. Que Deus abençoe o nosso pastor Maurinho, sua muito digna esposa, irmã Elizabeth, os companheiros, pastor Daniel, os demais obreiros aqui presentes. Capítulo de número 24, meus queridos irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Deus abençoe os meninos da sonoplastia, né? Só Jesus para dar graça a esses meninos, pois não é fácil ter que monitorar mais de 30 microfones, principalmente na ceia, e eles correm, mas fazem o trabalho com perfeição. Deus abençoe Edson, com toda a equipe. Os versículos de número 1 do capítulo 24, assim está escrito: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, e a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais, e você diz amém. O sepulcro está vazio, o trono está ocupado. Eu vou dizer novamente: o sepulcro está vazio, o trono está ocupado. Você pode glorificar a Deus esta noite? Queridos irmãos, nós temos, olhando para a Bíblia Sagrada, nós podemos perceber a bondade de Deus, a sua misericórdia. Ao olhar para a eternidade passada, nós podemos perceber um representante legal dos céus, o Lúcifer, conforme Ezequiel 28, versículos 13 ao 16, ele estava no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras afogueadas era a sua cobertura: jaspe, ônix, pérola, rubim, diamante, safira, esmeralda, topázio, carbunclo, e todas as pedras, e ele era um representante legal. Porém, Isaías vai relatar no capítulo 14, os versículos 12 em diante, que ele era a estrela da manhã, estrela da alva. Mas ele se corrompeu, dizendo: subirei às mais altas nuvens e estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Laurêncio Onço vai nos informar que o pecado não se originou nos céus, até mesmo porque nos céus não entra pecado. Uma vez que Lúcifer estava na terra, ele tenta subir, e o versículo 13 e o 14 do capítulo 14 de Isaías vai dizer que ele é lançado à mais profundeza da terra. E ao observar o capítulo de número 2 do
livro do Gênesis, versículo de número 7, eu começo a imaginar agora Deus descendo dos céus, colocando a mão no barro e fazendo um representante para o representar na terra. E o texto diz que ele faz o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Capítulo de número 2, versículo 8 do Gênesis, o Senhor Deus agora vai plantar um jardim, e o objetivo é colocar o homem que ele havia criado. E nesse interim, por certo, o inimigo está presenciando alguém que seria e estaria em lugar de honra, representando o Todo-Poderoso na terra. E o texto vai nos informar, no versículo 15, que após Deus formar o jardim, o Senhor Deus vai colocar o homem e vai lhe dar autonomia para lavrar o jardim e guardar o jardim. Os versículos 16 e 17, Deus diz que o homem deveria comer de toda árvore no jardim, porém a árvore que está no meio do jardim, ele não deveria comer, porque no dia em que comesse, certamente morreria. Capítulo 3, versículos 1 a 6, o homem vacila, come do fruto. Versículo 8, Deus aparece no jardim, o homem dá suas desculpas, e por certo era para o homem morrer, não sobreviver. Mas com alegria nós temos uma grande notícia, o capítulo 3, versículo 21, parece-me ver o momento em que o homem está sentenciado à morte. O cordeiro aparece no jardim. E a alegação do inimigo é que o homem estava nu. E o cordeiro diz ao pai: se a alegação do inimigo é acusar o homem que está nu, faça vestimenta para ele da minha pele. E o texto diz que o Senhor fez vestimenta para o homem e a mulher, de peles, e o vestiu. É óbvio que o versículo 21 do capítulo 3 não vai dizer que foi um cordeiro. Porém, se fizermos uma conexão teológica com o que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia vai afirmar ali que foi o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pois o cordeiro, o seu alcance é abrangente. Capítulo 3, versículo 21 do Gênesis, ele alcança o casal. Capítulo 22 do Gênesis, versículo de número 13, ele alcança o indivíduo, ele alcança o Isaac. Êxodo, capítulo de número 12, dos versículos 1 a 4, o cordeiro agora alcança as famílias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo de número 9, o alcance do cordeiro agora é a nação. Isaías 53, dos versículos 1 a 7, o alcance do cordeiro é todo aqueles que crer no seu sacrifício. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 1, versículo 29. O alcance do cordeiro agora é o mundo. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esta noite eu estou aqui para dizer que o cordeiro, seu alcance é abrangente. Ele alcança o indivíduo, mas ele alcança também o casal. Ele alcança o casal, mas ele alcança as famílias. Ele alcança as famílias, mas ele alcança a nação. Ele alcança a nação, mas pode alcançar a todos quanto crer no seu sacrifício expiatório. Porque o alcance do cordeiro é o mundo. O cordeiro de Deus não tira o pecado de alguns. O alcance dele é tirar o pecado do mundo. Você pode enaltecer a ele esta noite. O alcance dele é o mundo. Porém, Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue. Porém, sem derramamento de sangue, não haveria remissão. Para esse cordeiro alcançar o mundo, ele precisava dar sua vida na cruz do Calvário.
E a maior notícia do cristianismo está na leitura que lemos. Pois quando observamos a Bíblia, nós iremos entender que Deus vai falando em todo o Antigo Testamento, porém Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, e por volta do ano 400 a.C., por causa do pecado do povo, Deus decide estar em silêncio. E 400 anos Deus vai ficar em silêncio com o povo. Não fala com o mundo, nem por sonho, nem por visão, nem por profeta, nem por anjo. Deus decidiu ficar em silêncio. Mas há uma boa notícia. A Bíblia diz em Lucas 1, versículo de número 5 ao 20, de um casal, um sacerdote, Zacarias é o seu nome, da ordem de Abias, casado com uma mulher por nome Isabel, filha de Arão. E o texto diz que esse casal era justo, temente ao Senhor, vivendo em oração. Mesmo em uma época que Deus está em silêncio, mas Zacarias e Isabel oravam, era temente, reto ao Senhor, e acreditando que Deus iria quebrar o silêncio. Alguém olhava e dizia: Zacarias, por que você ora se Deus não responde? Por que você clama, Isabel, se Deus está em silêncio? Ela diz: Deus está em silêncio porque Ele fala quando quer, mas Ele há de quebrar o silêncio. E o fato dele estar em silêncio não significa que Ele não está ouvindo. Eu vou continuar orando, vou continuar reto, temente, porque Ele há de quebrar o silêncio. Oh glória! E caiu em sorte a Zacarias entrar no templo para oferecer sacrifício. Dentre as 24 turmas de sacerdote, ele fazia parte da 6ª turma, a turma de Abias. E ele entra no templo. Durante esse período dos 400 anos, em que vai surgir os saduceus, os essênios, os zelotes, tentando achar uma forma de atrair Deus para si, os rituais no templo eram monótono, era anêmico, era cariavérico, era sem sabor. Porém, Zacarias entra, não de qualquer jeito, mas em oração. E geralmente demorava-se pouco o sacerdote lá dentro, mas Zacarias, quando chega, ele se depara com um anjo dizendo: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Em outras palavras, Deus decidiu quebrar o silêncio. A tua mulher vai conceber, você vai ser pai, vai colocar o nome do menino João, você vai ter muito prazer com essa criança. Zacarias disse: como é que eu vou saber disso, visto que eu sou velho, minha esposa avançada em idade, é estéril? E o anjo disse: olha, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, fui enviado a falar-te, dar-te essas alegres novas. Como você não creu, você vai ficar mudo até que a promessa se cumpra. E o povo lá fora se maravilhava, porque Zacarias demorava no templo, e quando ele sai, sai mudo, e alguém sai anunciando, dizendo: Zacarias viu uma visão. Ele saiu mudo, mas ele demorou no templo, e ele viu alguma coisa. Por certo, Deus quebrou o silêncio. 6 meses depois, Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, o Senhor agora decide enviar Gabriel a uma cidade de Nazaré, cidade chamada Nazaré. A uma moça que estava noiva, uma moça crente. E o anjo chega para ela e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Não tema, porque achaste graça, e você vai ser a mãe do Salvador. Ela disse: como eu saberei disso? Não conheço varão. Como vai acontecer isto? E Gabriel disse: descerá sobre ti a virtude do Espírito. Você será envolvida na virtude do Espírito Santo. E o anjo vai falando com ela. O menino, seu nome será Jesus. Olha, Maria, fique tranquila, porque o que há de nascer de você vai ser aquele a quem o Pai lhe deu o trono de Davi, o seu pai. E quando a Maria ouviu isto,
O anjo diz: para Deus nada é impossível. E o versículo 38, Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. É interessante notar que Maria, enquanto está diante do anjo, ela vai se colocar à disposição. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme as tuas palavras. Mas a Bíblia diz que o anjo se ausentou dela. E quando o anjo se ausenta, esta boa notícia fica no coração da Maria, mas as consequências vêm. Ela está noiva. Vai ver sua prima, que o anjo falou que o sinal é que a sua prima, que era estéril, já está de 6º mês de gravidez. Ela vai visitar a prima, fica 3 meses, quando volta grávida, e aí a problemática acontece. Porque o povo não acredita. Quando ela disse para o irmão José que estava grávida, mas era obra do Espírito Santo, nem irmão Zé acreditou. Porque era 400 anos que Deus estava em silêncio. Mas Maria sabia que a boa notícia que lhe foi dada, que aquele que fez a promessa, ele se responsabilizava em cumpri-la na íntegra. O anjo aparece a José, José recebe Maria. Miqueias 5:2, o edito é que a criança deveria nascer em Belém. Ela está de 9 meses de gestação, porém está em Nazaré. César Augusto faz um recenseamento, faz um decreto que todos deveriam se alistar-se na sua cidade natal. José agora sobe, vai para Belém, 3 dias de viagem aproximadamente. E quando chega lá, não acha lugar nos hotéis, nas estalagens. E o capítulo 2 de Lucas, versículo de número 7, diz que o menino nasceu na estibaria, em uma manjedoura, porque não achou lugar para ele na estalagem. Mas o fato dele nascer na estibaria, na manjedoura, estava trazendo a comprovação de que ele era o Cordeiro de Deus. E Cordeiro não pode nascer em hotel 5 estrelas, Cordeiro tinha que nascer em estibaria. Então ele nasce na manjedoura como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pastores em Belém estão apacentando, cuidando do seu rebanho. E vem a boa notícia. Capítulo 2, versículo 8, um anjo aparece e diz aos pastores: não tema, porque eu vos trago novas de grande alegria, que será para vocês e todo o povo. É que hoje na cidade de Belém nasceu o Senhor, o Salvador do mundo. Eles ficam meio que perplexos, mas o anjo diz: fiquem tranquilos, sinal de que ele nasceu é que vocês vão encontrá-lo em uma manjedoura envolto em panos. E quando isso acontece, o coral angelical aparece nos céus e começa a cantar um cântico e a dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Já era para você ter dado glória com esta boas novas. Os anjos, arcanjos, querubins e serafins estão cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Quando o coro de anjos sobe aos céus, os pastores vão até a manjedoura e encontraram o menino. E agora ele sai anunciando a boas novas daquilo que viram, ouviram e aprenderam e autenticaram a veracidade da informação de que o Messias nasceu em Belém. 2 anos se passam. Havia uma profecia lá em Números 24, versículo 17, de que uma estrela surgiria de Jacó. E 3 homens estão pesquisando as estrelas, astronomia, astrologia. E 2 anos depois eles concluem que aquela estrela é a estrela da profecia de Números 24 e 17. E eles vão até a cidade de Jerusalém, capítulo 2 de Mateus.
E eles vão procurarem, nos versículos 1 a 3, onde é nascido aquele que é o rei de Israel, porque nós vimos a estrela e viemos para adorá-lo. Essa notícia apavorou a Herodes e a todos, e todos se perguntavam: quem é este que é nascido rei? Mas uma melhor notícia estava para acontecer. E esta melhor notícia acontece 10 anos depois, quando lá no templo em Jerusalém, Lucas vai registrar o momento no capítulo 2, versículos 39 ao 46. Um menino vai da Galileia para fazer o seu bar mitzvah no templo. E quando adentra no templo, ele agora vai indagar doutores, interrogar e responder-lhes. E todos começam a perguntar: de quem é este menino? Que sabedoria é esta? E essa boas novas vai surgindo, e em torno do templo todos diziam: vocês não sabem o que está acontecendo. Um menino de aproximadamente 12 anos, vindo lá da Galileia, ele respondeu todas as perguntas dos doutores. Deixou os doutores perturbados, sem respostas. Durante 3 dias ele questionou, ele interrogou, ele respondeu. Este menino é diferenciado. E esta notícia vai povoando e enchendo Jerusalém. Mas havia uma notícia melhor do que esta. Mateus capítulo de número 3 vai nos mostrar um moço por nome João Batista, que aparece no deserto da Judeia pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O povo deixava o templo e corria para o deserto, porque é melhor estar no deserto ouvindo alguém que tem unção do que estar nos templos ouvindo pessoas mornas que não têm nada de Deus a ensinar o povo. Então a multidão vinha de todos os lugares, capítulo 3, versículo 5 de Mateus, e ia para o deserto ouvir quem? João Batista. Que não tinha uma mensagem muito boa, muito de amassagear ego. A mensagem dele era: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E quando alguém o questionava, ele dizia: eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu. Ele é mais poderoso do que eu. Ele é tão santo, ele é tão justo, ele é tão grande. E eu vou dizer para vocês, ele já está no meio de vocês. E ele é tão grande, tão poderoso, que eu não sou nem digno de me abaixar e desatar a sandália dos seus pés. Orebanda kalashura mahai. Aleluia. Capítulo 1 de João, versículo 19 ao 26, os fariseus mandou alguém para saber quem era João. Se ele era o Cristo, ele disse: não sou. Você é um profeta? Ele disse: muito menos. Quem você é para que eu possa dar notícia àquele que nos enviaram? João disse: volte lá e diga que eu sou a voz do que clama no deserto. Isso aqui é muito lindo, porque eles queriam, perguntando se João era Elias, João Batista, se era o Messias. Ele disse: não sou, eu tenho identidade própria, eu não sou eco de ninguém, eu sou a voz do que clama no deserto. Na atualidade nós encontramos muito eco, pessoas querendo imitar um, querendo imitar outro, mas João Batista dizia: eu tenho identidade própria, eu sou a voz do que clama no deserto. E deixa eu dizer uma coisa: o machado já está posto à raiz da árvore, e está vindo alguém aí poderoso, que a árvore que não der fruto vai ser cortada e lançado fora. Eu batizo vocês com água, mas está vindo um aí que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele vem, é batizado por João, capítulo 4, versículo 16, do livro de Lucas. Ele chega na sua cidade natal em um sábado e vai à sinagoga. E já ouvindo as boas novas de quem ele era, deram para ele o livro. E ele abriu em Isaías. E começou a dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar a liberdade aos cativos,
para pôr liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do nosso Deus. E ele vai lendo e de repente ele fecha o livro e entregou. E o texto diz que ele assentou-se. Menu Calixto vai dizer que a atenção de todas volta-se para ele, porque ele assentou na sinagoga, não em uma cadeira qualquer, ele assentou na cadeira do Messias. E alguém fica atônito. E o que estava presidindo a reunião disse: fala alguma coisa. Ele levantou da cadeira e disse: hoje se cumpriu essas escrituras, se cumpriu em mim. Tentaram matá-lo. Ele vai para Cafarnaum. Depois ele sobe para Jerusalém. E o capítulo 2 de João, quando ele chega em Jerusalém, ele encontra o comércio de Anás e Caifás no templo. E ele faz um arrasague de corda, capítulo 2, versículo 13 de João. E ele vai derrubando a mesa, ele vai expulsando os cambistas, soltando os animais e dizendo: a minha casa é chamada casa de oração e não covil de ladrões. E ele vai expulsando e vai purificando o templo, e a fama vai correndo e alguém vai dizendo: rapaz, até que enfim apareceu alguém com coragem para desarmar a grande covardia que Anás e Caifás fazia no templo. Ele chegou e chegou para pôr ordem na casa, e essa notícia vai correndo. A notícia vai correndo do que ele vai fazendo. Capítulo de número 12 de João, versículo 12. Agora ele entra montado em um jumentinho. E quando ele entra montado no jumento, o povo vai ovacionando e vai cantando: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa notícia vai correndo. E dias depois ele é crucificado. Foi crucificado no madeiro. Morreu. Foi sepultado. O Império Romano e toda a equipe do templo estavam atônitas, mas satisfeito porque aquele a quem tinha feito a diferença, eles conseguiram matá-lo. Mas Jesus tinha dito aos discípulos: é só 3 dias que eu vou ficar lá. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. E de manhã cedo lá vai as mulheres, após 3 dias, para ungir o corpo dele. E quando chegou lá, a maior notícia acontece. Elas perguntavam: quem vai remover a pedra? A pedra já estava removida. Lucas vai dizer que o ser angelical sentou-se em cima da pedra. E diz a ela: por que vocês estão buscando o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Vai e diga aos seus irmãos que ele vai se encontrar com eles de caminho para Galileia. A maior notícia do cristianismo não está simplesmente porque Cristo morreu na cruz. A maior notícia do cristianismo não está simplesmente pelo fato dele ter nascido e feito milagres. A maior notícia do cristianismo é que o sepulcro está vazio. Jesus morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Pastor Emanuel, aonde é que ele está hoje? Ele fez uma promessa dizendo: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Jesus está vivo e está no nosso meio esta noite para fazer coisas novas em nossas vidas. Se você acredita, exalte o nome dele, porque o sepulcro está vazio, ele está vivo em nosso meio esta noite.